Olá, boa tarde, queridos irmãos, irmãs, nossos intercessores, mantenedores. Aqui é o pastor Carlos Schultz, Juliandra. Juliandra. Estamos aqui para gravar um vídeo informativo. Há tempos que nós não ah, gravamos algumas coisas para vocês, algumas informações. E a pauta do vídeo de hoje é a respeito do nosso ministério aqui no Palavra da Vida, o nosso ministério familiar aqui em casa. Vamos falar um pouquinho também de Romênia e finalizaremos com questões para variar, de saúde. Então fica conosco nesse vídeo. Então, para começar, queridos, queria dar algumas informações do que nós temos feito aqui no Ministério Bíblico Palavra da Vida. Como sabem, eu coordeno o setor Vida aqui num dos cursos, do curso da Juventude do CLD. Também sou professor aqui, tanto no curso do CLD como no seminário. Também sou discipulador, né? Eu e Juliandra aqui, de vários alunos. E foi um ano bastante intenso, né? Porque coordenar um setor, né? O setor Vida, ele cuida de toda a vida do campus que ocorre com os alunos, né? Desde das rotinas deles, referentes a café da manhã, almoço, jantas, rotinas espirituais deles, das devocionais, capelas, né? Mas também nas suas interações pessoais, interações com a equipe. Então, toda a parte de discipulado, isso está sobre a minha responsabilidade, uma equipe muito boa aqui comigo, trabalhando nesse setor, né? Então, foi um ano bastante puxado, né? Porque basicamente administrar o pastoreio dos alunos, né? Então foi um ano bastante puxado. Cada aluno tem demandas, cada discipulador, né? Toda a equipe aqui da Juventude acaba discipulando um grupo de alunos. Então questões às vezes mais delicadas, mais profundas, acabam caindo também sobre a minha pessoa para poder orientar esses orientadores, né? Também finalizei no início do mês de novembro não, no final do mês de outubro. Ali eu finalizei as aulas de vida cristã, que toda a cadeira e a matéria de vida cristã estava sob minha responsabilidade. E é muito interessante ver o crescimento, né, da vida dos alunos nesse sentido. Porque a cada aula que eu ministro durante o ano, eles têm uma reflexão que tem que fazer por escrito e uma decisão. Né? Uma decisão não genérica, não é tipo, vou orar mais. Né? Eu digo que sempre é uma decisão prática e mensurável. Né? Como, por quê, quando você vai fazer isso, né? O que exatamente você vai fazer, quais as razões, fundamentações bíblicas da sua decisão. E eu terminei o ano com um trabalho final, né, que é lidar aí com resolução de conflitos, mas lidando com uma percepção geral de toda a vida cristã. E é um trabalho mais minucioso, extenso, onde eles vão lidar com um caso concreto da vida deles. É interessante notar ao longo desse ano a forma de pensar deles nas primeiras aulas, de como lidam com algumas coisas, com a parte final. Então, é uma parte muito gratificante ver esse crescimento, porque esses alunos desse curso especificamente não serão pastores, não serão missionários de carreira, não é? Trabalharão, voltarão para suas igrejas, mas irão para as universidades, serão pessoas que estarão no mercado de trabalho. E é justamente onde os meus olhos brilham nesse sentido. Eu adoro trabalhar com os vocacionados, por óbvio, mas é conscientizá-los daquilo que Deus está a fazer na história do mundo, né, e como a vida deles, que começou tão distante de tudo, quando tudo começou, como que a vida deles, a percepção deles sobre as coisas se encaixa nas decisões que eles vão tomar, desde o emprego, desde o casamento, na criação de filhos, né? E eles serão ali sal e luz neste mundo, no ambiente de trabalho. Se o irmão que trabalha, né, no dia a dia com as mais diversas profissões, sabe que a maior parte do nosso tempo não está dentro da igreja, a maior parte do nosso tempo não está nem no convívio familiar. A maior parte do nosso tempo ele é investido no mercado de trabalho.
Então é ali onde o crente precisa ser sal e luz, né? Então forjar na mente desses meninos e dessas meninas uma percepção, um olhar cristão, não apenas moralista, mas de compromisso com Cristo, com aquilo que eles precisam ser para refletir, espelhar e espalhar a glória de Deus. Isso para mim é um privilégio estar à frente disto, né, ministrando essas aulas de vida cristã, que é disso que se trata. Não é apenas do crescimento espiritual individual, porque até mesmo eu leciono também aulas tanto no seminário também sobre discipulado. Eu sempre lido com essa questão, né, que o discipulado ele precisa ser feito pela igreja, né? Você tem os discipuladores individuais ou pessoas, mas nem todos nós temos os dons e talentos, todos os dons e talentos, né? A edificação da igreja se dá pela igreja no coletivo. Então, dar a eles essa mudança de visão sobre o que é o discipulado, dar a eles a mudança de visão sobre o que é a vida cristã de fato e como isso se envolve no mercado de trabalho, como isso se envolve na escolha da carreira e das profissões, levando em consideração tudo aquilo que Deus tem construído ao longo da vida deles, né? É muito interessante. Então a gente vê alguns alunos que eu vou ser um médico, um advogado, e nada de errado, tudo bem, pode ser um bom médico, um bom advogado, precisamos de bons juízes, bons políticos, que ali administrem a palavra de Deus aos seus pares, não é? Onde nós, missionários de carreira, não teremos acesso, mas muitos acabam mudando, inclusive, a profissão, porque entendem os seus dons e talentos, entendem a perspectiva do que Deus fez e faz durante a história deles, mudando então a perspectiva do que vai fazer como carreira. Então isso é muito legal. Então foi um ano muito intenso, é sempre um ano muito intenso. E agora, formatura no próximo sábado, e dá sempre uma saudade esquisita de vê-los ir, né? Mas uma expectativa maravilhosa da chegada de novos alunos para o ano que vem. Né? Ano que vem pegarei mais aulas ainda, então esteja orando por isso, né? Fora as minhas aulas regulares que eu já ministro aqui, o meu chefe, o Roberto Rodrigues, vai fazer um sabático trabalhado lá na Ásia, né? E algumas matérias então que ele ministrava eu vou assumir também. Então estejam orando por isso, né? São novos alunos, novos desafios, né? Nós estamos ainda no desenvolvimento, implementamos esse ano aqui um novo modelo de discipulado. O meu colega, o Michael, eu tenho ajudado ele nisto. E ano que vem vamos refinar um pouco mais. Então, assim, tem bastante trabalho, muito trabalho, né? Juliana também caminhou aí com as meninas dela. Quer falar um pouquinho sobre isso? Não, foi muito interessante acompanhar as aulas de vida cristã. Esse ano eu consegui estar, né, nas aulas mesmo com os alunos. Isso é muito interessante, um parênteses. O casal estar junto, a perspectiva da esposa, isso é muito, muito rico. Foi muito gostoso porque ontem à noite eles tiveram um tempo de testemunhos, né? Eles estão nesses dias de encerramento e tal, e foram encerrando, e ouvi-los, né? Ouvir o que eles tinham a dizer de um ano dessa experiência, de onde cada um saiu e onde cada um chegou, de como os pais estão olhando para isso, como mudou, né? E é engraçado uma delas falando, né, que as circunstâncias não mudaram, e a gente falava muito isso em aula. Às vezes não é a circunstância que vai mudar, o problema vai continuar o mesmo, mas a nossa visão e a nossa reação diante do problema muda, nosso coração, né, durante o problema muda. E ela falou exatamente isso, né, que ela enfrentou exatamente o mesmo problema, só que a reação dela foi completamente outra. Isso teve um impacto muito grande dentro da família, né, porque eles esperavam uma atitude dela e ela teve outra atitude. Então, todos os relatos ontem foram muito interessantes. A menina que eu discipulo, a gente começou esse ano com seis. Foram 6. E aí o meu grupo, ele é diferenciado, tinha pessoas que já tinham feito 6 meses, aí eles saíram no metade do ano. Então, no fim, a gente terminou era para terminar com 3, uma saiu um pouquinho antes. E uma delas pegou a carta que ela tinha escrito para ela mesma no início, quais eram as expectativas dela para o ano. E ontem eles devolveram, né? As cartas são todas lacradas, eles devolveram essas cartas. E nossa, no final ela veio, abraçou e falou assim: olha, é impressionante aquilo que eu desejava, aquilo que eu pedi a Deus no início do ano, e ver o que é que Deus fez comigo ao longo de todo esse ano. E ela agradecendo, né? O estar com ela, né?
para passar por todas essas situações que não foram fáceis, nunca é fácil. Nenhum processo de mudança é fácil, ainda mais quando é a mudança que a gente fala que inclui morte, né? Morte de quem a gente é. Então é muito difícil. E guardadas as devidas proporções, vocês fazem parte disso. A gente agradece as orações de vocês, né? Vocês sabem como tem sido difícil a minha luta com saúde, né? Eu precisei sair. Foram 3 cirurgias este ano. Foi muito difícil. E Deus tem sustentado, né? Ainda as dores e tantas outras coisas. E Deus tem permitido a gente trabalhar. Então as orações dos irmãos têm nos sustentado até aqui. A contribuição financeira dos irmãos para o nosso sustento é fundamental, gente. Porque se não fosse os irmãos, Deus, obviamente, né, nos sustentando por meio dos irmãos, da generosidade dos irmãos, esse trabalho não seria possível. Imagina que eu teria que passar parte do meu tempo, né? Eu ainda faço, né? Eu ainda faço as miniaturas, eu vendo, né? Eu trabalho parte do meu dia para poder complementar aqui a nossa renda. Eu também. A Juliandra também, né? Com aulas de música. Mas percebam que esse trabalho e a ressignificação da vida desses alunos só é possível porque existe uma equipe trabalhando e uma equipe que tem sido sustentada pela igreja. Então a gente é muito grato a vocês por conta disso, não é? Mas também não é só o trabalho no Palavra da Vida. Juliandra, fala um pouquinho. Nós temos recebido aqui em casa, e vocês, eu já agradeço. A Ana Júlia conseguiu comprar o notebook. Nós agradecemos muito. Os irmãos sabem, eu não tenho o costume de ficar pedindo valores de finanças. A gente faz o possível para vender uma coisa aqui, juntar o dinheiro ali, apertar para comprar, mas a Ana Júlia tem participado daquilo que nós vamos falar agora aqui em casa, ela tem participado desse sonho que nós temos, que nós vamos falar agora. Então, o notebook não é apenas para abençoar a vida da minha filha, mas também os ministérios que têm acontecido aqui, o nosso ministério familiar é aqui em casa, e também na ajuda do sustento. A Ana Júlia tem já trabalhado, então, e ela tem nos ajudado também aqui no sustento, ela é participativa nisso. Então, a compra desse notebook para a Ana Júlia é uma benção maior do que os irmãos podem. Não é apenas uma benção para ela, mas é uma benção para o nosso ministério familiar aqui também. Olá, queridos irmãos, eu e a Ana Júlia estamos aqui para agradecer a vocês que participaram aí das ofertas para a compra do notebook da Ana Júlia. Finalmente ela está com o notebook em mãos. Muito obrigada. Vai me ajudar bastante, né, agora nessa fase de estudo do meu trabalho e também no meu ministério com meus pais, então muito obrigada. É aquilo que eu falei no vídeo, vocês abençoaram a gente de maneiras muito maiores do que vocês possam imaginar. Não é só uma questão de ter um objeto, mas é uma questão de ter um objeto para o serviço do Senhor. Então, eu ia falar a mesma coisa. Vocês também abençoaram muito meu aluno de inglês, que foi muito engraçado, que quando a aula fui fazer com ele, eu liguei meu computador e ele não ficou demorando tipo um tempão pra ligar. E daí, quando eu coloquei o computador, ele não percebeu. Aí o negócio ligou na hora, ele trocou de computador, ele tava muito feliz que não tinha que esperar. Gente, vocês não fazem ideia, o computador antigo da Ana Júlia era uma carroça. E como ela mexe com parte de arte, inclusive para vender ilustrações, e quem quiser ilustrações especiais, falem com ela que ajuda a gente no sustento. Às vezes travava, não conseguia trabalhar, estava assim muito, muito difícil. Eu ligava 1 hora antes do meu aluno chegar. Essa era a situação, meus irmãos. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vocês. Até logo. Fala um pouquinho, Ana Júlia, Juliandra, sobre o nosso centro cultural, nosso centro de arte, cultura e fé que estamos aqui a desenvolver em nossa casa. Já tem um tempo que nós temos sonhado, né? Primeiro a gente percebe necessidades, né? E depois a gente percebe como nós poderíamos responder a algumas dessas necessidades, né? E a gente tem que olhar para as nossas habilidades, para aquilo que Deus tem trabalhado ao longo da nossa vida toda, né? O que é que Ele deu para o Carlos, o que é que Ele deu para mim, o que é que Ele deu para a Ana Júlia, para os nossos filhos. E a gente tem construído essa ideia de que, diante de uma necessidade, que é uma necessidade cultural, né, de compreensão e encantamento mesmo, encantamento com aquilo que Deus permite o homem realizar, né? Em todos os aspectos, uma literatura, né? O trabalhar com palavras, o se encantar com palavras, né? O encantamento com a história do mundo, né? O que a história o
que o ser humano tem produzido ao longo da história, né? As lutas, as disputas, os governos e tudo isso, a geografia, né? Conhecer esse mundo incrível, né? Dos altos picos, dos vulcões, dos mares e todas as coisas. A beleza da criação. Toda essa beleza. Então a gente olha para a educação, eu sou educadora, né? A gente olha para a educação e vê que há muitos métodos, há muita coisa, mas tem se apagado o olhar dos alunos. É só um checklist, é só uma coisa a cumprir. Eles não vê a hora de chegar na sexta-feira, eles não vê a hora de chegar nas férias, sextou, feriado, férias. Eles só querem isso, né? E tem vários memes, com os professores, inclusive. Não vê a hora de chegar no final. E a ideia é ressignificar isso também. O trabalho se tornou um enfado. E como eu disse, se nós passamos a maior parte do tempo no trabalho, e não nutrimos uma perspectiva correta sobre o trabalho, sobre a vida, de ter deleite nas coisas por causa do nosso Senhor e ressignificar o trabalho e por meio do trabalho então sermos sal e luz, o trabalho é um mal necessário apenas, é apenas um encargo, um enfado que não vemos a hora. E aí a significância só está no momento do culto na igreja, que tem sua significância, mas a vida não é só o culto na igreja. A vida cristã não se resume a apenas estar na igreja, mas de se desfrutar da vida como um todo, como um presente de Deus, mas também alinhados à missão e do que Deus está a fazer no mundo, não é? E encontrar prazer em algo que não seja apenas entretenimento. Encontrar prazer naquilo que Deus faz e naquilo que o homem pode fazer de muito maior do que apenas desligar, sabe? Entorpecer. Às vezes a gente só desliga e entorpece para não sentir a dor, né? Mas a ideia não é essa. O trabalho é trabalhoso mesmo, mas é se encantar com ele novamente, é poder chegar ao final do dia cansado e ao mesmo tempo contente, satisfeito no Senhor, óbvio. Mas, então, dentro dessa ideia toda, entendendo todas as disciplinas, né, que a gente tem numa escola mesmo, tudo aquilo que a escola não é capaz de oferecer por N razões, ou por uma política mesmo, que nem se interessa com isso, né? Então, em termos de música, de artes, literatura, história, geografia e tudo isso, a gente tem sonhado com esse centro cultural, mas que seja realmente um centro cultural que inclua a cultura, mas a base é a fé, né? Como encarar tudo isso. Até porque nós pensamos que esses jovens, para serem relevantes no mundo, eles precisam ser muito bons naquilo que eles fazem, eles precisam ser zelosos naquilo que eles fazem. Então, eles precisam saber, eles precisam dominar assuntos, né? E a dominar faz parte de Gênesis, né? A gente lida com jovens aqui o tempo todo. E é interessante porque eles vêm das suas igrejas com fé, com muita fé. Fé em Cristo. Só que ao mesmo tempo eles encontram uma realidade e não conseguem fazer as ligações daquilo que eles enxergam, daquele imaginário social formado na mente deles, com a fé deles. E geralmente vive-se então uma vida dicotômica, onde as coisas são relacionadas com Deus são determinadas coisas e as outras não têm nada a ver com Deus. Eles não conseguem fazer os links, não conseguem ressignificar as suas paixões, os seus desejos, porque o seu prazer não está na palavra, porque eles não conseguem fazer com que a palavra encontre significado nas coisas mais basilares, no estudar da geografia, de entender uma filosofia. Eles não conseguem fazer essas ligações, né? Então, na prática, já está acontecendo algumas coisas aqui. Esse ano já aconteceu e foi muito legal. Nós temos um grupo de Clube do Livro, a gente estuda um livro. Esse não é cristão, né? O livro inicialmente tinha sido Memória de um Sargento de Milícias, literatura brasileira. A gente tinha um grupinho pequeno, um grupo, né? E esse grupo, a hora que acabou, viemos com um novo livro, Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Esse grupo dobrou, né? São jovens de 14 a 17 anos e tem sido muito gostoso recebê-los aqui em casa toda segunda-feira de manhã. Eles não faltam, eles são super participativos, cada vez mais participativos. Foram 10 encontros para acabou segunda-feira passada, Júlio Verne, e onde nós pudemos, além de explorar toda a história, ver uma qualidade, né, de um escritor realmente brilhante com as palavras,
mas de um escritor que também colocou muito da ciência, do que ele estava vivendo naquele período. A gente pôde discutir muito dessa visão daquele momento, o que estava acontecendo dentro da ciência. Então eles fizeram pesquisa, eles apresentaram pesquisas, toda semana eles memorizavam versículos que estavam relacionados ao que eles estavam ali estudando. A gente foi a fundo de entender cada um dos personagens, como cada personagem se movia na trama, como eles recebiam a dificuldade, como eles reagiam às dificuldades. E aí, perceba então que lida com ciência, e há pesquisas sobre o assunto. Eles lidam com a vida, com os conflitos, com a maneira de pensar. E nós vamos lidar com isso também, dentro sempre da perspectiva bíblica, lançando desafios, lançando pensamentos, lançando conexões, ajudando eles a fazerem conexões, né, para poder fazer com que a obra ela tenha um outro sabor, ela tenha cor, ela tenha vida, mas também traga ensinos, virtudes bíblicas para dentro do coração. E repensem a forma de enxergar o mundo com isso tudo. E é muito legal porque assim que acabava eu já enviava alguns áudios para os pais, né, para que eles tivessem uma ideia do que estava acontecendo, porque toda semana a gente ia ler a obra aqui, lia 3, 4 capítulos, às vezes levava um para casa. Eles levavam uma folha sempre, então teve vocabulário, teve prova de vocabulário, teve prova de versículo, teve um monte de coisa. E aí eles em casa tinham esse momento também de poder discutir, conversar com os pais sobre isso. Então eu passava tudo para os pais: olha, aconteceu isso, isso, isso e isso, a gente tá vendo, né, essa semana vai ser gratidão, a gente precisa muito da ajuda de vocês nesse ponto. Perceba que aí a gente ajuda também esses pais a lidarem com a comunicação com os filhos, a estarem interagindo com os filhos, a serem participativos. Então, não é uma coisa estanque à juventude, mas que acaba expandindo para toda a família, né? A Ana Júlia também tem lidado com a parte de desenho, com o mesmo tipo de pensamento. A nossa filha, a gente tem ensinado ela a lidar com isso, com aulas de inglês. Ano que vem, nós a Lousa está aqui atrás. A Lousa que está aqui atrás. Queremos, ano que vem, expandir isso um pouco mais. Tá? Eu quero ver se eu lido com a questão das filosofias, estudar então filosofia sobre esse mesmo modelinho que a gente está fazendo no Clube do Livro. Quero lidar também com as questões das artes, com pintura, etc. Tal. Então, orem sobre isso, porque nós queremos, de pouco em pouco, quiçá, termos um local físico mesmo, onde esse ministério se desenvolva com um pouquinho mais de intencionalidade e intensidade. Amamos servir aqui no Palavra da Vida, óbvio, mas nós temos esse desejo no coração desde lá na Romênia. Nós sempre lidamos, aliás, nós lidávamos com isto desde já em todas as igrejas que passamos anteriormente, né? E agora, obviamente, ganhando um pouquinho mais de experiência, conhecimento, teologia, nós então chegamos aí a certos entendimentos que queremos pôr em prática. Então esse é um ministério que está acontecendo já, mas que tem muito potencial a se desenvolver. A gente gostaria muito de ter um espaço físico, exato, que pudesse ser palco de apresentações, local de exposição para tudo isso, para que a gente pudesse também atrair outras pessoas que não têm acesso. Crentes e descrentes. Exatamente. Porque nós queremos ensinar os crentes a ter uma visão bíblica sobre as coisas. Mas nós queremos que, a partir do momento que o descrente olha para tudo isso, seja inevitável reconhecer que existe este Deus. Então é a oportunidade de evangelizarmos, fazermos discípulos e pessoas se renderem aos pés de Cristo Jesus, né? Então, temos muitas ideias e nós vamos ainda apresentar isso oportunamente para vocês por escrito, por um material escrito. Então, mas já saibam que existe algo a mais acontecendo e, novamente, vocês são parte disto. Agora, falando um pouquinho sobre Romênia, queridos. Esse dezembro era para eu e Juliana estarmos lá, como eu comentei em vídeos anteriores. Ainda o convite está estendido à nossa igreja para estarmos lá. A nossa ideia, meus irmãos, é o desejo do nosso coração, no meio disso tudo, não é? De fazer até que os nossos filhos agora sejam encaminhados, né, e a minha doença seja resolvida, entre aspas, mas controlada. Queremos ir pelo menos uma vez por ano, fazer trabalhos pontuais junto à nossa igreja e junto
a nossa igreja que tem feito colaborações com um centro também de estudos, de treinamento, lá com o senhor Daniel Feldorian, o pastor Costel Guionca, eles têm lidado com treinamento, aquilo que nós estamos fazendo na Romênia, não é? Levando treinamento a locais e pessoas que não têm acesso a seminários, a institutos, né? E nós temos mantido contato ainda com a igreja, mandando vídeos, etc. Agora, conversei com o pastor, vou ser um pouquinho mais intencional, gravando vídeos periódicos, com algum ensino, alguma coisa mais breve. Mas a ideia é que a gente vá para o ano que vem para a Romênia, passar pelo menos um mês por lá. E nós precisamos então começar a levantar recursos, né? Eu vou começar uma vaquinha. Como eu disse, eu não tenho o costume de pedir dinheiro para questões materiais. Deus tem provido, às vezes algum irmão nota uma necessidade, a gente comenta e alguns irmãos podem vir e nos abençoar. Eu gosto, mas essa questão de missões não tem jeito. A gente, inclusive as estatuetas, as miniaturas que eu tenho vendido, tem nos ajudado no nosso sustento pessoal, e eu vou começar um projeto de a gente, parte dessas miniaturas que eu vendo, obviamente guardar para essas viagens. A gente quer colocar no nosso dinheiro pessoal para poder fazer isso, mas a gente vai contar com a ajuda dos irmãos. E tem a questão da igreja que está comprando... Isso eu vou falar no segundo momento. Então, primeiramente, provavelmente eu vou criar uma vaquinha, vou criar alguma forma eu vou estar informando os irmãos de a gente estar arrecadando dinheiro. E aí eu vou gravar um vídeo específico para isso, né? E eu conto com os irmãos que divulguem estes vídeos desses projetos, porque a gente precisa levantar recursos, né? A nossa ideia, um dia, se Deus permitir, é retornarmos, né? Mas até lá queremos não perder o contato e abençoar a igreja romena com os nossos dons e talentos, né? Então, estejam orando por isso, saibam desde já que é da nossa intenção, o sim e o não vem do Senhor, de estarmos com os nossos irmãos em solo romeno, fazendo alguns trabalhos pontuais lá o ano que vem. Um outro desafio para os irmãos, e esse aqui eu já vou nessa semana ainda gravar um novo vídeo e vou enviar para todos os irmãos já a carta do pastor Costel Guionca. A nossa igreja na Romênia, ela sempre foi uma igreja que alugou locais em Bucareste para fazer os seus cultos e os seus trabalhos. É uma igreja, não é porque eu faço parte não, meus irmãos, mas é uma igreja diferenciada. A maior parte dos pastores romenos, eles pregam de uma maneira, como é que eu vou dizer? Não expositiva. Não expositiva, né? E assim, o nosso pastor é um pastor lá muito comprometido com a palavra de Deus, é um excelente pregador. A igreja sempre esteve envolvida com evangelismos e temos frutos disso lá na igreja, e eles tomaram uma decisão, nós tomamos uma decisão como igreja, de comprar um local, um terreno para poder construir a nossa igreja. O que ocorre é que existe uma missão americana que ela envia os recursos de maneira que a gente possa depois fazer o pagamento em prestações, assim, é quase que sem juros. É uma missão que é especializada nisso. Então, está sendo forjada essa parceria, e eles já, então, eu vou passar para os irmãos o número de conta corrente lá da Romênia para fazer essas transferências. Eu sei que isso não é tão fácil. Tem pessoas que talvez já lidaram com transferências internacionais, mas então eu vou lançar uma campanha também, esteja orando por isso, ainda esta semana, para levantarmos fundos. Eu gostaria que a igreja brasileira, na medida das suas possibilidades, pudesse contribuir na compra desse terreno, porque não é só o terreno é a construção, o valor que vai ser ali revertido à igreja Adonai, para que possa se ter então um espaço físico próprio para que os ministérios, um local estratégico para que os ministérios possam acontecer, o evangelismo possa acontecer, o discipulado possa acontecer. Só para vocês terem uma ideia, no tempo que a gente esteve lá, funcionava num prédio em que durante a semana era uma academia de dança. E do lado era de artes marciais. Isso. Então, durante o nosso... Antes a gente chegava, todo mundo chegava mais de uma hora antes, porque
porque aí tinha que montar todas as cadeiras, todos os aparelhos de som, todas as coisas. Aí acabava, desmontava tudo. Voltava tudo pro fundo lá. Durante o culto, a gente ficava ouvindo que era das artes artes marciais. Né? E as crianças ficavam se olhando no espelho, porque tinha um espelho de balé do lado. Exato. Mas funcionava, todo mundo participando, montando, desmontando. E no mesmo prédio tinha um escritório pequeno que funcionava ali. Que ainda funciona. Que ainda funciona. Só que aí eles conseguiram um hotel que oferecia a parte de anfiteatro. Só que é um hotel muito grande, tem várias salas, né? Então a gente já vai acompanhando pelo grupo de WhatsApp. Essa semana temos a sala Beijing, essa semana temos a sala Nova York, essa semana... Cada semana... Muda de sala. Muda. Agora, você para e pensa que toda vez... E tem vezes que eles não conseguem ter acesso ao material. Então, eles não conseguem o som, eles não conseguem... Né? Cadeira já tem, graças a Deus, não tem que ficar apontando cadeira. Mas as coisas básicas que precisam funcionar dentro, né, de uma celebração de culto. Então, assim, é muita paciência, gente. Eles têm sido muito pacientes. Então, a gente quer muito poder contribuir com isso, deles terem um espaço. Meu sonho é ver a igreja brasileira participar da expansão do evangelho em solo romeno. Então, eu vou gravar um vídeo, vou mandar já a carta para vocês terem uma ideia do que é, ali com os contatos bancários, mas talvez eu vá criar uma vaquinha à parte, para que que todos esses recursos que serão levantados para isso serão destinados aí para a compra deste terreno e a construção do local de culto, tá bom? Então estejam orando por isso, contamos com vocês, contamos com a generosidade, aí eu vou contar também com vocês de espalhar esses vídeos, eu vou gravar um vídeo todo especial explicando então todos os projetos. Mais assuntos que nós temos para falar? Olá, meus irmãos, eu preciso gravar agora aqui um adendo, porque eu acabei esquecendo de falar do nosso filho Davi. Pela graça de Deus, desde que a gente chegou aqui, existe uma preparadora física aqui no condomínio, e que ministra aulas de educação física, né, para adultos, adolescentes, crianças, e ela chegou a contratar o Davi, ela gostou muito do Davi, e o Davi tem dado um exemplo de crente, de vida, de responsabilidade nesses afazeres. Mas como a gente sempre trabalhou com o Davi essas questões da importância do discipular, do ensinar, do testemunhar, de viver uma vida coerente, pela graça de Deus, aquelas crianças têm sido ali ensinadas pelo Davi na questão comportamental, do dever ser, das virtudes, do porquê das coisas. E graças a Deus a Aline, né, a preparadora física, tem ajudado o nosso filho no desenvolvimento de todas estas coisas, né? E a confiança da Aline nele é muito grande. Isso nos deixa muito felizes e orgulhosos do nosso filho, né? Ao ponto que as crianças amam o tio Davi, os adolescentes escutam o Davi, as instruções do nosso filho, mas também os pais começam a perceber a diferença do Davi. Tanto que para ano que vem vai haver algumas mudanças e o Davi vai permanecer no emprego e nas funções com mais responsabilidades ainda. Então, louvamos a Deus, né? Também aqui, como a gente mora em Atibaia, nossa igreja está em Jundiaí, né? Mas nós não conseguimos, ainda mais depois do período da cirurgia, eu não consegui visitar tanto quanto eu gostaria a nossa igreja, mas nós temos congregado aqui, né, em Atibaia, né? Os nossos filhos têm congregado aqui, o Davi também tem sido exemplo de serviço, então assim, o Davi, ele, graças a Deus, vai bem na sua fé e vai bem aplicando tudo aquilo que foi ensinado. Então isso nos deixa muito gratos ao Senhor, e o nosso centro cultural aqui, ele lida com questões de arte, ciências, filosofias, e na parte física é o nosso pequeno Davi, que tem aí sido exemplo de um adolescente cristão para tantos outros adolescentes e crianças. Tá bom? Forte abraço a vocês. Acho que deu para eles entenderem por que a gente não consegue chegar aqui os dois juntos para gravar alguma coisa. É muito trabalho, gente. Apesar de ainda estar cambaleando com a questão de saúde, Deus tem dado graça de a gente conseguir trabalhar e trabalhar bastante. Vamos falar um pouquinho de saúde, então.
Graças a Deus eu tive uma melhora assim exponencial. Eu sempre estava andando de bengala, com muita dificuldade, muitas dores, e de repente eu até pensei, será que Deus me curou? Que eu estava assintomático, completamente assintomático, né? Veio a questão do coração, já tô lidando com ela, tal, com medicações, mas aí nessa última semana de domingo para segunda, eu tive acordei com muitas dores e foi uma inflamação assim geral, que não deveria, porque eu estou tomando medicação, né, de alto custo, e enfim, vamos estar investigando o porquê. Meu olho ainda está um pouquinho inflamado, mas Deus tem sido muito gracioso, né? Assim, do jeito que eu estava e do jeito que eu estou agora, há uma diferença gritante. E eu tenho continuando clamando ao Senhor para que Ele me devolva a saúde ao ponto de que possamos voltar a servir, que sai em solo romeno. É por isso que assim, o nosso coração não desvencilhou-se desta ideia. Não por uma teimosia pecaminosa ou de um sonho colorido, mas é de fato que o Senhor ainda reserva espaço no nosso coração, de modo que entendemos que o nosso trabalho na Romênia não deve terminar e ainda não terminou. Por isso, nossos trabalhos pontuais ali. Então, meus queridos, estejam orando, porque a ideia é que uma vez que minha doença se estabilize melhor, eu possa, das duas uma, ou voltar para medicações mais simples. Do contrário, graças a Deus, a Romênia está produzindo a medicação que eu uso lá, e assim, aqui eu gasto 32 mil reais ao mês, né? Eu não, né? O plano de saúde, para pagar aí a medicação. Lá eu conseguiria por 4 mil reais. Então é uma possibilidade. Eu sei que isso envolve sustento, mas então é uma possibilidade até mesmo pelo governo romeno. Porque antigamente era 5 mil euros. 5 mil euros é muito dinheiro. Para cada dose ia ser 10 mil ao mês. Agora é 4 mil reais que eles estão a produzir. Então, estejam orando por isso, que Deus continue dando graça, saúde, para que eu possa continuar a exercitar os ministérios, né? Mas também para que estes sonhos que Deus colocou no nosso coração, no momento dele, que ele nos permitir assim realizar, nós possamos. Continuo estudando romeno. A último vídeo que eu gravei, fiquei até feliz, porque eu me senti mais desenvolto ainda no romeno, pude falar a eles, pude né, encorajá-los na língua deles. Então eu estou bastante feliz e meu coração me leva sempre a estar a estudar. Para finalizar, meus queridos, orem, porque eu quero ano que vem começar o meu mestrado. Eu já tinha comentado que existe um mestrado específico que eu queria em estudos abraâmicos, só que é lá em Dallas, caríssimo. Eu não tenho nem coragem de pedir campanha para isso. Mas existe a Christian Hall, que aqui no Brasil, que é uma missão muito interessante, que ela viabiliza esses mestrados via online, internacionais em boas escolas, por 10% do preço em real. Né? E eles estão aí para fechar essa parceria. De qualquer forma, se eu não conseguir agora começar esse mestrado pela Christian Hall, eu vou começar aqui os mestrados mesmo no Palavra da Vida, que eu quero me capacitar mais, me especializar na parte ministerial, com juventude, e porque cremos também que a juventude romena é a chave. Como eu disse, isso que eu estou fazendo com os alunos aqui do CLD é o que a gente pode fazer e ensinar a outros líderes lá a fazer. A Romênia, os jovens querem ir embora da Romênia, os salários menores estão lá, e regiões inteiras sem igrejas, assim, regiões grandes sem igreja, e a que tem está morrendo. Né? Então, incentivar esses jovens a serem os melhores profissionais que puderem ser, mas para investir nessas regiões e ajudar as igrejas. Então, não é apenas serem bons profissionais, mas ter uma visão adequada e um treinamento no Evangelho. Então, ainda que nós não estejamos lá, esses treinamentos pontuais servirão para isso, para mobilizar, encorajar, treinar e enviar para essas regiões tão remotas e assim, com muito poucas igrejas com 12, 13 membros, que a partir dali o Evangelho precisa expandir, que essas igrejas estão morrendo. Então estejam orando.
Eu sei que nós gravamos aqui um podcast, mas nós estávamos com saudades de poder falar com os irmãos daquilo que estamos fazendo, daquilo que Deus tem colocado ainda no nosso coração e da boa melhora da saúde, embora ainda haja alguns percalços, né? Eu vou fazer um exame agora no coração, que deu uma hipertrofiada de um dos lados, mas assim, sinto-me bem na medida da graça do Senhor. Obrigado a todos, que Deus abençoe vocês e aguardem ainda esta semana o vídeo sobre o projeto da construção da igreja. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.